Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sistema locomotor, os músculos, que é uma sequência da nossa aula anterior que falava sobre o sistema músculo-esquelético. Também falaremos um pouco sobre os tipos de tecidos que formam o corpo humano. Da graça dos movimentos da dança, à abertura da pupila, passando pela precisão da escrita e pelo carinho de um sorriso, os movimentos dependem da contração dos músculos. Como nós vimos na nossa aula passada, os músculos eles podem gerar movimento de deslocamento ou um simples movimento como um sorriso e o abrir e fechar dos olhos. Onde usamos os músculos? Você anda, pula, segura uma caneta, vira a cabeça, arremessa bolas, sorri, mastiga, dança, senta e levanta e sem que se dê conta. O coração bate, o tubo digestório realiza movimentos peristálticos, os olhos se mexem e a pupila dilata. A caixa torácica se expande e muito mais. O que todos esses movimentos têm em comum? Eles dependem da atuação de músculos ou da atuação conjunta de músculos e ossos. Vamos relembrar a integração dos sistemas do corpo humano. Você já estudou as funções energéticas de alguns alimentos, como os carboidratos e os lipídios, o papel da digestão na absorção de nutrientes e o destino desses nutrientes, concluindo que são importantes para a estrutura do organismo, para a geração de energia e o armazenamento de reservas se houver excesso. Também foi visto como se obtém o gás oxigênio por meio do sistema respiratório para a realização da respiração celular e como é feita a sua distribuição pelo sistema cardiovascular. A retirada do gás carbônico formado no sangue também envolve esses dois sistemas, que é o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular é constituído pelo coração, os vasos sanguíneos e o sangue, ele vai distribuir para todo o organismo os nutrientes do alimento através do processo de digestão e também os gases, no caso o gás oxigênio, que será levado a todas as células, e o gás carbônico, que será eliminado através da expiração. Então, nós precisamos aí de todos esses sistemas trabalhando em conjunto. A respiração celular, como vimos, ela fornece energia para a realização das diversas tarefas metabólicas, inclusive das células musculares, que são capazes de se distender e de se contrair. A principal característica do tecido muscular, que é o objetivo do nosso estudo de agora, é a sua capacidade de contração que possibilita o movimento. O que acontece durante uma atividade física? Como a gente acabou de comentar agora, existe a integração de vários sistemas, todos eles, na verdade. Então, aqui nós temos a participação dos pulmões, que fornecem o oxigênio ao sangue. Os pulmões, eles podem receber mais ar e difundir mais oxigênio ao sangue. Como vocês podem observar, durante uma atividade física intensa, a gente começa a respirar mais rápido, e o coração acelera, por conta da necessidade maior de energia para cada músculo aí que está em atividade. O coração ele bombeia o sangue rico em oxigênio aos músculos. Então, o coração ele aumenta de tamanho, ele pode bombear mais sangue por batimento e bate mais ligeiramente quando está em atividade, mais lentamente quando está em repouso. E os músculos, eles utilizam o gás oxigênio para queimar combustível para a produção de energia. Os músculos, eles adquirem tônus e podem queimar mais combustível, especialmente a gordura durante o exercício. Agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de tecido que compõem o corpo humano.
além do tecido muscular. Então, os tecidos, eles são agrupamentos de células semelhantes que atuam de forma integrada, realizando determinadas funções específicas. E os tecidos, eles são classificados em 4 grandes grupos: o tecido epitelial, o tecido nervoso, o tecido conjuntivo e o tecido muscular. Agora vamos começar falando sobre o tecido epitelial. Ele é formado por células unidas e ele está presente na pele e é também chamado de epiderme. E também reveste os órgãos internos. Tem importante papel na proteção do corpo, atuando como barreira física contra agentes estranhos, atrito e o sol, além de impedir a perda excessiva de água. As glândulas que produzem diferentes substâncias como o suor, a saliva, o leite, lágrimas, enzima e hormônios também são formadas por tecido epitelial. Aqui na imagem ao lado, logo acima, nós temos o tecido epitelial da pele, que é chamado de epitélio estratificado pavimentoso. No centro, nós temos o epitélio glandular e abaixo nós temos o epitélio prismático do intestino, que é o que reveste o órgão interno. O tecido nervoso. Os neurônios são células especializadas que se comunicam por meio de impulsos nervosos. Formam o sistema nervoso, um dos sistemas responsáveis pela coordenação das funções dos diferentes órgãos. O sistema nervoso ele será objeto de estudo logo em breve. Aqui ao lado nós temos uma célula nervosa, que é o neurônio, e algumas partes que o constituem. Ele é formado pelo corpo celular, pelo núcleo, pelos dendritos e também pelo axônio. O tecido conjuntivo. Ele é formado por diferentes tipos de células imersos em grande quantidade de material. Esse material ele é produzido pelas próprias células do tecido. Há vários tipos de tecido conjuntivo, e em cada um deles, as células e a matriz intercelular assumem diferentes funções. O tecido conjuntivo, propriamente dito, dá resistência e elasticidade à pele, enquanto o tecido adiposo é rico em células que armazenam gordura. Essa gordura ela pode servir de reserva de alimento, de isolante térmico e proteção contra choques mecânicos. Ossos, cartilagens e a medula vermelha dos ossos, onde ocorre a produção de células sanguíneas, também são exemplos desse tipo de tecido. Aqui na imagem ao lado nós temos algumas estruturas vistas ao microscópio. Tecido muscular. O tecido muscular é um dos 4 tipos de tecidos animais e caracteriza-se por sua capacidade de contração. Ao contrair-se, ele garante não só a movimentação do corpo, como também, por exemplo, o batimento cardíaco e o transporte de alimento pelo sistema digestório. Sua contração é conseguida pela quantidade de filamentos de proteínas contráteis existentes em suas células. O tecido muscular pode ser classificado em 3 tipos, utilizando-se como critérios as características morfológicas e também funcionais das células que o constituem. Aqui na imagem ao lado, nós temos o tecido muscular estriado esquelético, que possibilita a movimentação dos membros, o tecido muscular estriado cardíaco, que é específico do coração, que constitui o miocárdio, o músculo do coração, e também temos o tecido muscular não estriado, chamado tecido muscular liso, que reveste os órgãos internos. Aqui nós temos a imagem dos tipos de tecidos vistos ao microscópio e algumas de suas características. O músculo estriado esquelético, ele é formado por células longas multinucleadas, ou seja, com vários núcleos e com estrias. Ele possui uma contração forte, rápida e voluntária.
Aqui no centro da imagem, nós temos o músculo estriado cardíaco. Ele é formado por células alongadas, ramificadas, com estrias e discos intercalares. Ele possui contração forte, rápida e contínua e é involuntária, ou seja, seus movimentos não dependem da nossa vontade. O músculo liso, que é a última imagem abaixo, ele é formado por células fusiformes, ele não possui estrias e a sua contração é lenta, fraca e involuntária. E é essa a musculatura que reveste os órgãos internos. Funções do tecido muscular. Então, ele é responsável pela produção dos movimentos corporais globais de todo o corpo, como andar e correr, falar, piscar os olhos, entre outros. A estabilização das posições corporais, a contração dos músculos esqueléticos, eles estabilizam as articulações que participam da manutenção das posições corporais, como a de ficar em pé ou sentado. Movimento das substâncias dentro do corpo. As contrações dos músculos lisos das paredes dos vasos sanguíneos controlam a intensidade do fluxo de sangue, mover os nutrientes, a urina e gametas do sistema reprodutivo. Esses são alguns dos movimentos que ocorrem dentro do corpo. A produção de calor. A contração muscular ela gera calor e a maior parte desse calor é utilizado no controle da temperatura corporal. Essas são algumas das funções do sistema do tecido muscular. Efeitos da alimentação na formação da massa muscular. O uso do carboidrato ele é fundamental por ser um combustível energético e poupar a utilização de proteína como fonte energética. As reservas de glicogênio muscular são as principais fontes de energia para o treinamento de contra-resistência. Após uma sessão de exercício, ocorre aumento da síntese proteica muscular e, em menor grau, a degradação da proteína. A alimentação ela é utilizada como uma estratégia para manter a síntese maior do que a degradação proteica. O efeito direto do exercício na síntese proteica no músculo pode durar até 24 horas. A proteína na alimentação desempenha papel fundamental para a formação de novas proteínas musculares. E a ingestão de proteínas aumenta a síntese proteica no músculo. Recomenda-se a ingestão de 20 a 25 gramas de proteína de alto valor biológico, logo após o exercício, no caso, para maximizar a recuperação e melhorar a eficiência do treino. O momento pós-treino é conhecido como janela da oportunidade, apresentando maior aporte sanguíneo e de nutrientes para os músculos. Entretanto, ele não se limita em horas após o treino, também inclui horas de recuperação durante o sono. Então, a alimentação importante para uma atividade muscular seria aquelas que nos fornecem energia e também aquela que vai fazer a construção muscular, que no caso são as proteínas. Com um bom suprimento de glicose e oxigênio, as células musculares realizam a respiração celular para obter a energia necessária à contração. A presença de cálcio e sal obtidos por meio da alimentação são fundamentais para que isso ocorra. E na falta do oxigênio, os músculos esqueléticos, eles podem realizar a fermentação lática, uma forma menos eficiente de produzir energia, que não usa oxigênio. Durante muito tempo se acreditou que a dor muscular que sentimos após uma prática vigorosa de atividade física era resultado do acúmulo de ácido lático nos tecidos, como produto de altas taxas de fermentação. Hoje sabemos que esse ácido é metabolizado no fígado e que a dor vem de microlesões nas miofibrilas. Essas microlesões elas são fundamentais como estímulo para as fibras musculares, para elas fabricarem mais miofibrilas,
o que resulta no aumento do músculo. Mas atenção, é nada de exageros. Dor nos músculos não é necessariamente sinal de que o exercício está funcionando. O que deve ocorrer é um leve desconforto, 1 ou 2 dias após o exercício. E lembre-se de que exercícios devem ser feitos sob a supervisão de um profissional qualificado para evitar lesões. Músculos e bombas. Você quer ter músculos bem definidos, então vá se exercitar e não procure atalhos. Esse é um bom conselho, né, para muitas pessoas que querem resultados rápidos. Uma atividade muscular vigorosa, como o levantamento de peso, aumenta o número de miofibrilas e, consequentemente, o diâmetro das fibras musculares e do próprio músculo, mas não ocasiona um aumento do número de células musculares em si. A hipertrofia muscular, que é o crescimento do músculo, aumenta tanto a força quanto mecanismos responsáveis por nutrir os músculos. Algumas pessoas, para desenvolver os músculos mais rapidamente e com mais efeitos, usam as chamadas bombas, esteroides anabolizantes, compostos de uma substância semelhante ao hormônio sexual masculino, que aumentam a massa muscular. Apesar dos resultados, esse tipo de droga provoca problemas nos rins e no fígado, falta de desejo sexual e a diminuição na produção de espermatozoides, e até mesmo a esterilidade. A única forma segura de produzir músculos bem definidos é por meio de estímulos, que nesse caso são a repetição dos exercícios de maneira correta. As causas das dores musculares após o treino. A dor é um efeito natural resultante da prática dos exercícios e geralmente significa que os músculos estão obtendo benefícios de todo o esforço realizado. É um sinal que o músculo não está acostumado com determinada carga naquele movimento. Isso acontece com qualquer esporte ou atividade que requer esforço muscular. As dores elas costumam aparecer entre 12 e 24 horas após a realização do exercício. Entretanto, conforme o praticante continua a se exercitar na mesma intensidade, o corpo vai se adaptando e criando tolerância aos estímulos, o que torna o incômodo menos frequente. E a nossa aula de hoje sobre os músculos vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula daremos continuidade a esse assunto. Desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.